Você está com dificuldade de perder peso? Sente que seu metabolismo está lento? Pois saiba que a insulina alta pode ser a grande vilã para quem deseja emagrecer. Nesse vídeo eu vou te dar dicas de como manter a insulina controlada para que você consiga perder peso. Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista e nesse canal você vai aprender como é que a alimentação e o estilo de vida podem te desinflamar, te ajudar a emagrecer. Pois é, a insulina, ela é um hormônio fundamental para o nosso corpo. A gente precisa dessa insulina controlada para que ela mantenha aí a nossa glicemia estável. Mas você sabia que se você tiver uma insulina sempre alta, descontrolada, isso vai fazer você engordar? Quando você tem insulina alta, que é o estado que a gente chama de hiperinsulinemia, muitas vezes associado ao consumo excessivo de carboidratos processados, de alto índice glicêmico, isso vai prejudicar a queima de gordura e vai promover o armazenamento da gordura. A insulina é um hormônio anabólico, isso quer dizer que a insulina ela faz tudo crescer. Se você tiver com uma insulina alta, se estiver sempre com esses picos de insulina, você vai estocar gordura. E mais, você vai estocar e não vai conseguir queimar, porque a insulina alta diminui um processo no nosso corpo chamado de lipólise, que é a quebra dessa gordura. Então a lipólise faz a quebra da gordura para liberar essa gordura na corrente sanguínea para que a gente possa utilizá-la como fonte de energia. Com a insulina alta isso não acontece, diminui muito o processo de lipólise. Outro ponto também que pode te impedir de emagrecer quando você está com a insulina alta é que você sente muito mais fome, porque a glicose não consegue entrar dentro da célula, o seu corpo está produzindo insulina, a insulina não está conseguindo sinalizar da forma como deve sinalizar, porque a célula já não está sensibilizada, você está com um processo de resistência à insulina, essa glicose não vai entrar e a célula está com fome, ela quer comida, ela quer nutriente, seu corpo não está recebendo o nutriente, então a sensação de fome também vem muito para quem está aí com insulina e glicemia descontrolada. Agora, se você tiver com a insulina controlada mais baixa, vai acontecer o inverso. Você vai conseguir queimar gordura, você vai ter menos fome, menos compulsão e você vai conseguir emagrecer. Mas vamos lá então, sem enrolação, eu quero trazer dicas aqui para ajudar vocês aí nesse processo, para ajudar a controlar, manter a insulina de vocês controlada. Então a primeira dica é reduzir a quantidade de comida. Eu sei que muitas vezes isso não é fácil, tá? Então o que eu falo sempre para os meus pacientes e eu vou falar aqui para vocês? Reduza aos poucos, para que seu corpo vá se adaptando. E eu vou dizer para vocês que especialmente os carboidratos devem ser reduzidos, mas não é só os carboidratos, tá? As proteínas também. Aquela pessoa que come muita carne, muita proteína em excesso, isso também pode dar pico sim de insulina. Então o carboidrato ele é sim um dos grandes responsáveis, mas ele não está sozinho. Então comer muita carne também pode acabar fazendo com que você tenha esse aumento de insulina, esses picos de insulina. Uma dieta que ela é super interessante para quem está com insulina alta e não está conseguindo emagrecer é a dieta low carb. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa, tá? Sobre essa dieta. Ela é a dieta que a gente chama de baixo de carboidrato, baixo consumo de carboidrato. Mas atenção que eu vou falar agora aqui para vocês. Ela é low carb, ela é baixo carboidrato, ela não é zero carboidrato. Então você precisa sim consumir carboidrato, o seu corpo necessita dele, mas você tem que diminuir o consumo desses carboidratos. E o que você vai fazer? Você vai observar qual é a quantidade de carboidrato que você está consumindo e você vai começar a reduzir, porque isso daí já é uma low carb para você. Entenda que isso já é, para você, já vai acabar sendo uma low carb. Então, como é que você vai fazer? Se no seu almoço você come lá 5 colheres de sopa de arroz, por exemplo, e sei lá, 5 de feijão, tente reduzir para 3 de arroz e 3 de feijão. E vá fazendo isso gradativamente, até você estar pelo menos ali com a metade do que você estava consumindo, tá bom?
Se você ainda não é inscrito aqui no canal e se você gosta de conteúdos como esse, com dicas de alimentação e estilo de vida para ajudar você a emagrecer e você está precisando emagrecer, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novo aqui, viu? Então se liga aqui que você vai gostar do canal. Bem, um segundo passo para quem quer controlar essa insulina para conseguir emagrecer é olhar para a qualidade do carboidrato. Eu falei para vocês que o primeiro passo era a gente observar a quantidade, mas isso sozinho não é um fator determinante. É importante que a gente perceba qual é o tipo de carboidrato que eu estou consumindo. Então, carboidratos refinados, ricos em açúcar, farinha branca, eles têm que ser excluídos. Ou pelo menos aí nesse início que vocês estão fazendo todo o processo de adaptação, reduzidos aí na sua alimentação. Tentar reduzir o máximo que você puder. O que você tem que comer são carboidratos de alta qualidade nutricional. Quais são esses carboidratos, Fernanda? Vegetais, frutas, grãos integrais, sementes, oleaginosas, feijões, lentilhas e diminuir o consumo dos carboidratos refinados. Que eu sinto lhes informar, mas é justamente a pizza, o sorvete, a batata frita, o bolo, o biscoito, os doces em geral. Então não tem para onde a gente correr, tá bom? A terceira dica é usar as especiarias a nosso favor. A gente tem uma variedade tão grande. Tem até um meme na internet que fala assim: poxa, os portugueses brigavam tanto por especiarias, né? O mundo inteiro brigou pelas especiarias e agora você aí tá desperdiçando, colocando produto industrializado, colocando sazon na sua comida. Então, gente, a gente tem uma variedade de especiarias maravilhosas e a canela, ela é muito boa como um hipoglicemiante, como um controlador aí da glicemia. Então, pode ser num chá, uma forma de chá, a canela pode ser utilizado. Você também pode colocar canela aí nos seus alimentos. Então, por exemplo, vai fazer um mingauzinho, coloca canela. Vou comer uma banana amassadinha, bota canela. Vai fazer algum bolo com uma farinha de amêndoas, por exemplo, coloca canela também. Ela além de ser uma especiaria muito gostosa, ela tem esse up a mais, nos ajuda aí no controle aí de glicemia e insulina. Eu tenho inclusive um vídeo aqui completo no canal falando só sobre essa propriedade aí da canela. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para vocês e na tela final desse vídeo também vai estar ali esse vídeo para vocês como indicação aí para vocês assistirem depois que terminarem de ver esse vídeo aqui até o final, tá bom? A quarta dica é o jejum intermitente. Tá? O jejum ele ajuda muito no controle da insulina, na regulação da glicemia, porém nem todas as pessoas se adaptam bem ao jejum. Então o que você vai fazer? Você vai inicialmente começar com aquele jejum fisiológico de 12 horas alimentado e 12 horas sem comer, tá? Então você começa com 12 horas de jejum, que é um jejum fisiológico. Depois você vai aumentar esse tempo para 14 horas de jejum, 16 horas, 3 vezes por semana. Então dessa forma você vai conseguir adaptando o seu corpo ao jejum, que é uma estratégia maravilhosa. Tem muitos estudos científicos que mostram que o jejum melhora muito tanto a insulina quanto a glicemia. Está associado à longevidade, melhora de microbiota intestinal e tem tantos benefícios, enfim. Mas é uma prática que tem que ser feita aos poucos, adaptando você aí esse processo. A quinta dica também para manter a insulina aí controlada é a atividade física. Sim, tem que fazer atividade física. Ela ajuda muito a melhorar a sensibilidade das nossas células à insulina e pedindo aí que o seu pâncreas fique trabalhando, liberando mais e mais insulina para conseguir colocar essa glicose para dentro da célula. Então sim, a atividade física não pode faltar nisso tudo. E a última e sexta dica é utilizar o vinagre de maçã orgânico. Pois é, ele melhora muito a sensibilidade da insulina, ele reduz os níveis de glicose após as refeições, ele reduz a absorção dos carboidratos, então ele tem um efeito antiglicêmico, é bem interessante. Como é que você vai utilizar esse vinagre de maçã? Orgânico de preferência, orgânico, viu pessoal? 1 colher de sopa antes do almoço e antes do jantar para ter todos esses benefícios aí que eu falei para vocês. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido perceber quanto é importante a gente manter essa insulina controlada para conseguir emagrecer e colocando essas dicas em prática, eu tenho certeza que você vai conseguir mudar muita coisa aí na sua vida e vai conseguir perder esses quilinhos extras aí que você tá enfrentando aí, tentando perder.
Até o próximo vídeo e cuidem-se!